Imaginem por um momento uma encruzilhada. Vocês estão ali parados, olhando para vários caminhos que se abrem diante de vocês. O coração bate mais forte, a mente fervilha de dúvidas. Qual direção tomar? Que consequências cada escolha trará? É exatamente nesse momento de incerteza e possibilidades que vive uma das figuras mais fascinantes e poderosas da espiritualidade brasileira, Exu das Sete Encruzilhadas. Durante décadas, essa entidade extraordinária foi mal compreendida, demonizada e cercada de preconceitos que distorceram completamente sua verdadeira natureza. Mas hoje vocês vão descobrir a história real por trás dessa figura lendária que transformou para sempre a espiritualidade no Brasil. Exu das Sete Encruzilhadas não é apenas mais uma entidade espiritual. Ele é o arquiteto de uma das mais belas e inclusivas manifestações religiosas que nosso país já conheceu, a Umbanda. Sua história é a história da resistência, da sabedoria ancestral e do amor incondicional por todos aqueles que buscam direção em suas vidas. Preparem-se para uma jornada que vai muito além do que vocês imaginam. Uma história que começa nas terras sagradas da África, atravessa o oceano nas mãos de um povo escravizado, mas nunca derrotado, e floresce no Brasil como uma das mais poderosas forças de transformação e cura espiritual que já existiu. Nossa história começa muito antes do Brasil existir como nação. Nas terras sagradas da África Ocidental, entre os povos iorubás, existia uma divindade conhecida como Exu. Este não era um deus qualquer, era o mensageiro supremo, aquele que carregava as orações dos humanos para os orixás e trazia de volta as respostas e bênçãos. Exu era respeitado e temido na mesma medida. Respeitado porque era ele quem abria os caminhos para todas as outras divindades se manifestarem. Temido porque conhecia todos os segredos, todas as verdades ocultas e não aceitava mentiras ou falsos propósitos. Ele era o guardião das encruzilhadas, mas também o guardião da própria verdade. Imaginem a importância dessa figura. Antes de qualquer cerimônia religiosa começar, antes de qualquer pedido ser feito aos orixás, era preciso primeiro honrar Exu. Ele era literalmente a chave que abria as portas entre o mundo material e o mundo espiritual. Sem ele, não havia comunicação, não havia conexão, não havia possibilidade de receber orientação divina. Mas Exu era muito mais do que um simples intermediário. Ele era também o Senhor da Justiça Cósmica. Acreditava-se que ele tinha o poder de recompensar os justos e corrigir os injustos, sempre mantendo o equilíbrio universal. Era ele quem garantia que cada pessoa recebesse exatamente aquilo que merecia, nem mais, nem menos. Quando os navios negreiros começaram a arrancar milhões de africanos de suas terras, levando-os para uma vida de escravidão nas Américas, esses homens e mulheres não trouxeram apenas seus corpos, trouxeram também suas almas, suas memórias, seus cantos, suas danças e, principalmente, seus deuses. Exu veio junto, protegendo seu povo mesmo na travessia mais cruel da história humana. No Brasil colonial, os africanos escravizados enfrentaram uma realidade brutal. Além da exploração física, sofreram também uma violenta tentativa de destruição de suas tradições espirituais. A Igreja Católica, em parceria com o sistema escravista, tentou forçar a conversão ao cristianismo, proibindo qualquer manifestação das religiões africanas. Mas a fé ancestral era mais forte que as correntes. Os escravizados desenvolveram estratégias geniais de resistência espiritual. Começaram a camuflar seus orixás por trás dos santos católicos, criando um sistema de correspondências que permitia manter vivas as tradições ancestrais sob a aparência de devoção cristã.
Exu, no entanto, representava um problema especial para esse sistema de sincretismo, como ele não se encaixava perfeitamente no panteão católico e como sua natureza era mais complexa e multifacetada que a dos outros orixás, acabou sendo deliberadamente associado ao diabo cristão. Esta foi uma das maiores tragédias da história religiosa brasileira. Transformar uma divindade de proteção e sabedoria em símbolo do mal. Mas a verdadeira natureza de Exu não podia ser apagada. Mesmo demonizado, mesmo perseguido, ele continuou manifestando sua força protetora e orientadora na vida daqueles que mantinham a fé ancestral. Em terreiros escondidos, em casas humildes, em coração de pessoas simples, a energia de Exu permanecia viva, pulsante, esperando o momento certo para se revelar em toda sua glória. Durante séculos, essa energia ancestral foi se adaptando à realidade brasileira, absorvendo elementos da cultura local, mas sempre mantendo sua essência original. A proteção, a orientação e o amor incondicional por todos aqueles que buscavam direção espiritual. Chegamos agora ao momento mais importante de nossa história. Era o dia 15 de novembro de 1908, exatamente 20 anos após a abolição da escravatura. Na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um jovem de apenas 17 anos chamado Zélio Fernandino de Moraes participava de uma sessão espírita na Federação Espírita de Niterói. Zélio não era um jovem comum. Desde pequeno demonstrava sensibilidade mediúnica excepcional, mas na época sofria de uma paralisia que os médicos não conseguiam explicar. Seus familiares, desesperados, haviam buscado ajuda no espiritismo, esperando encontrar uma cura para o rapaz. Durante aquela sessão histórica, algo extraordinário aconteceu. Uma energia poderosa se manifestou através de Zélio, mas não era como as outras entidades que costumavam aparecer nas sessões espíritas da época. Esta entidade falava de forma diferente, tinha uma presença diferente, uma sabedoria diferente. Quando questionada sobre sua identidade, a entidade respondeu com palavras que mudaram para sempre a história da espiritualidade brasileira. Eu sou o Exu das 7 Encruzilhadas. Venho para abrir uma nova linha de trabalho espiritual, onde os espíritos de pretos velhos e caboclos possam manifestar sua luz e sabedoria. Os dirigentes da sessão ficaram chocados. Como assim, Exu? Na concepção da época, influenciada pelo preconceito católico, Exu era considerado uma entidade demoníaca. Como poderia uma entidade com esse nome querer fazer um trabalho de luz? Mas Exu das 7 Encruzilhadas não se intimidou. Com paciência e sabedoria, explicou que vinha para desfazer os mal-entendidos e preconceitos que cercavam seu nome. Disse que Exu não era o diabo cristão, mas sim uma força divina de proteção e orientação. Anunciou que chegara a hora de uma nova religião nascer no Brasil. Uma religião que não excluísse ninguém por causa de cor, classe social ou origem. E assim, naquele dia histórico, nascia oficialmente a Umbanda, tendo Exu das 7 Encruzilhadas como sua principal entidade fundadora. Não por acaso, escolheu manifestar-se exatamente no dia da proclamação da República, simbolizando que chegara o momento de uma verdadeira libertação espiritual no Brasil. O nome das 7 Encruzilhadas não foi escolhido aleatoriamente. Cada número na espiritualidade tem um significado profundo, e o número 7 sempre foi considerado sagrado em diversas tradições ao redor do mundo. Para Exu das 7 Encruzilhadas, as 7 encruzilhadas representam os 7 principais caminhos da experiência humana. A primeira encruzilhada é a do amor. Todas as decisões que tomamos em nossos relacionamentos, as escolhas entre perdoar ou guardar rancor, entre abrir o coração ou se fechar para o mundo. A segunda é a encruzilhada do trabalho. As decisões profissionais, os caminhos de sustento, as escolhas entre honestidade e desonestidade nos negócios. A terceira encruzilhada é a da saúde.
as decisões que afetam nosso bem-estar físico e mental, os caminhos de cura e prevenção. A quarta é a encruzilhada da família, as escolhas que fazemos em relação a nossos parentes, as decisões sobre a educação dos filhos, o cuidado com os mais velhos. A quinta encruzilhada é a da espiritualidade, as decisões sobre nossa fé, nosso crescimento espiritual, nossa conexão com o sagrado. A sexta é a encruzilhada do crescimento pessoal, as escolhas sobre educação, autoconhecimento, desenvolvimento de talentos. A sétima e última encruzilhada é a da prosperidade, não apenas financeira, mas a prosperidade completa, que inclui abundância em todas as áreas da vida: saúde, amor, paz, realização pessoal. Exu das 7 encruzilhadas se posicionou como guardião de todos esses caminhos, oferecendo proteção e orientação para que cada pessoa possa fazer suas escolhas com sabedoria e consciência. Agora que conhecem a origem histórica, é fundamental compreenderem a verdadeira natureza de Exu das 7 encruzilhadas, livre de todos os preconceitos e distorções que foram criados ao longo dos séculos. Primeiro e mais importante, Exu das 7 encruzilhadas é uma entidade de luz pura. Não há nada de maléfico ou demoníaco em sua natureza. Essa associação com o mal foi uma criação artificial do período colonial, resultado da tentativa de demonizar as religiões africanas. Exu das 7 encruzilhadas é, essencialmente, um guardião. Sua função principal é proteger aqueles que estão em jornadas de transformação, crescimento ou simplesmente aqueles que precisam de orientação espiritual. Ele é como um pai protetor que nunca abandona seus filhos, independentemente dos erros que possam cometer. Sua personalidade é marcada pela sabedoria, pela justiça e pelo amor incondicional. Ele não julga ninguém por seu passado, por sua origem social ou por suas limitações. Para ele, o que importa é a sinceridade do coração e a genuinidade da busca espiritual. Exu das 7 encruzilhadas também é conhecido por sua comunicação direta e descomplicada. Ele não usa linguagem rebuscada ou fala por enigmas. Vai direto ao ponto, oferecendo conselhos práticos e orientações claras para os problemas da vida cotidiana. Esta simplicidade não é sinal de menor sabedoria. Pelo contrário, demonstra sua capacidade de tornar a espiritualidade acessível a todas as pessoas. Para entenderem completamente a grandeza de Exu das 7 encruzilhadas, precisam compreender como ele trabalha e se manifesta na vida das pessoas. Sua atuação é sempre sutil, respeitosa e orientada para o crescimento espiritual de cada indivíduo. Uma das principais características de seu trabalho é a abertura de caminhos. Quando alguém se sente perdido, sem direção, com todas as portas aparentemente fechadas, Exu das 7 encruzilhadas atua criando novas possibilidades, revelando oportunidades que antes não eram visíveis. Ele também trabalha intensamente na proteção espiritual. Para aqueles que estão sendo vítimas de inveja, olho grande ou qualquer tipo de energia negativa direcionada, ele age como um escudo poderoso, neutralizando essas influências e devolvendo a harmonia à vida da pessoa. Sua manifestação pode acontecer de várias formas. Muitas pessoas relatam sonhos significativos, onde recebem orientações claras sobre decisões importantes. Outros experimentam sincronicidades marcantes, coincidências que parecem organizadas por uma inteligência superior para conduzir a pessoa na direção certa. Exu das 7 encruzilhadas também trabalha através de intuições súbitas. Aquela sensação repentina de que você deve ou não fazer alguma coisa, aquele pressentimento que chega do nada, mas se mostra certeiro, muitas vezes é a voz sutil dessa entidade orientando seus protegidos.
A manifestação de Exu das Sete Encruzilhadas em 1908 não foi apenas um evento espiritual isolado, foi o início de uma verdadeira revolução na espiritualidade brasileira. A Umbanda que ele ajudou a criar quebrou barreiras sociais e raciais que pareciam intransponíveis na época. Pela primeira vez na história do Brasil, surgia uma religião onde pretos velhos, espíritos de africanos que foram escravizados, eram tratados como mestres e conselheiros espirituais. Imaginem o impacto revolucionário disso numa sociedade que havia acabado de abolir a escravidão apenas 20 anos antes. Junto com os pretos velhos, vieram também os caboclos, espíritos de indígenas que haviam sido igualmente marginalizados pela sociedade colonial. A Umbanda se tornava assim um espaço sagrado onde as três raças formadoras do povo brasileiro, africana, indígena e europeia, podiam finalmente conviver em harmonia espiritual. Exu das Sete Encruzilhadas estabeleceu princípios revolucionários para a época. Não haveria cobrança pelos trabalhos espirituais. Todos seriam atendidos independentemente de sua capacidade financeira. Não haveria discriminação por cor, classe social ou origem. A caridade seria não apenas um princípio, mas uma prática obrigatória. Esta revolução espiritual se espalhou rapidamente pelo Brasil. Em poucas décadas, a Umbanda se tornou uma das religiões mais praticadas do país, oferecendo acolhimento espiritual para milhões de brasileiros que não se sentiam completamente representados nas outras manifestações religiosas disponíveis. Ao longo de mais de um século de manifestação, Exu das Sete Encruzilhadas deixou um legado imenso de ensinamentos e sabedoria que transcende as fronteiras religiosas específicas. Seus ensinamentos são universais e podem ser aplicados por qualquer pessoa, independentemente de sua fé. Um dos principais ensinamentos é sobre a responsabilidade de nossas escolhas. Exu das Sete Encruzilhadas sempre enfatizou que somos livres para tomar nossas decisões, mas também somos responsáveis pelas consequências dessas decisões. Ele não interfere no livre-arbítrio das pessoas, oferece orientação, mas respeita sempre a autonomia de cada um. Outro ensinamento fundamental é sobre a importância da humildade. Não importa quanto sucesso, dinheiro ou poder uma pessoa tenha, diante dos mistérios da vida e da espiritualidade, todos somos aprendizes. A verdadeira sabedoria começa com o reconhecimento de nossas limitações e a abertura para aprender sempre. Exu das Sete Encruzilhadas também ensina sobre a importância da gratidão. Ele constantemente lembra seus seguidores de que devem ser gratos, não apenas pelas conquistas e alegrias, mas também pelas dificuldades e desafios, porque são estes que promovem o crescimento espiritual. A justiça é outro pilar fundamental de seus ensinamentos. Ele não tolera injustiças e sempre trabalha para que o equilíbrio seja restaurado. Mas sua noção de justiça não é vingativa, é restaurativa, buscando a harmonia e o aprendizado para todos os envolvidos. A influência de Exu das Sete Encruzilhadas extrapolou as fronteiras religiosas e permeou profundamente a cultura brasileira. Sua figura arquetípica, o guardião dos caminhos, o protetor dos necessitados, o sábio conselheiro, pode ser encontrada em diversas manifestações culturais do nosso país. Na música popular brasileira, encontramos inúmeras referências às encruzilhadas, aos caminhos da vida, à proteção espiritual. Muitos compositores, mesmo sem serem praticantes da Umbanda, captaram intuitivamente a energia e a sabedoria que Exu das Sete Encruzilhadas representa. Na literatura, escritores como João Guimarães Rosa exploraram profundamente a metáfora das encruzilhadas como momentos de decisão e transformação. O próprio conceito de encruzilhada se tornou uma metáfora universal para momentos de escolha na vida. No cinema e no teatro brasileiro, a figura do protetor espiritual,
do guia que aparece nos momentos de maior necessidade, é recorrente e claramente influenciada pelos arquétipos que Exu das Sete Encruzilhadas popularizou. Mesmo pessoas que nunca pisaram em um terreiro de Umbanda conhecem expressões como abrir caminhos, fechar o corpo, proteção espiritual, todas diretamente relacionadas ao universo conceitual que esta entidade trouxe para a cultura brasileira. Ao longo de mais de um século, milhões de pessoas relataram experiências transformadoras através da conexão com o Exu das Sete Encruzilhadas. Histórias de curas inexplicáveis, de proteção em momentos de perigo, de oportunidades que surgiram no momento exato de maior necessidade. Uma das características mais marcantes desses relatos é como a entidade trabalha de forma personalizada com cada pessoa. Não existe uma fórmula única ou um padrão rígido. Cada caso é tratado de acordo com as necessidades específicas, o momento de vida e o nível de compreensão espiritual de cada indivíduo. Há relatos de pessoas que estavam prestes a tomar decisões que arruinariam suas vidas e que, através de sonhos ou intuições, receberam orientação para mudar de direção no último momento. Outros contam sobre proteção física em situações de perigo real, onde sentiram uma presença poderosa que os guiou para a segurança. Muitas transformações relatadas não são milagres no sentido sobrenatural, mas sim mudanças profundas de consciência que levaram a pessoa a fazer escolhas melhores, a desenvolver maior discernimento, a ter mais coragem para enfrentar desafios necessários. O que todos esses relatos têm em comum é a sensação de que não estavam sozinhos, de que havia uma força protetora e orientadora acompanhando-os em suas jornadas, especialmente nos momentos mais difíceis e decisivos. Em pleno século XXI, em uma era de tecnologia avançada, globalização e transformações sociais aceleradas, a figura de Exu das Sete Encruzilhadas permanece surpreendentemente atual e relevante. O mundo moderno multiplicou exponencialmente o número de encruzilhadas que enfrentamos diariamente. Decisões sobre carreira, relacionamentos, tecnologia, consumo, meio ambiente, vivemos em uma constante necessidade de fazer escolhas complexas, com informações limitadas e consequências de longo prazo. Neste contexto, a sabedoria ancestral que Exu das Sete Encruzilhadas representa se torna ainda mais valiosa. Sua capacidade de nos ajudar a ver além das aparências, de nos orientar através da intuição e da sabedoria interior, de nos proteger das armadilhas da pressa e da superficialidade moderna, é mais necessária do que nunca. Jovens de todo o Brasil, mesmo aqueles nascidos na era digital, continuam descobrindo, na energia de Exu das Sete Encruzilhadas, uma âncora espiritual que os ajuda a navegar pelas complexidades da vida contemporânea. Executivos, artistas, estudantes, profissionais liberais, pessoas de todas as idades e backgrounds encontram em seus ensinamentos uma sabedoria prática que os ajuda a tomar melhores decisões. A globalização também levou a energia de Exu das Sete Encruzilhadas para além das fronteiras brasileiras. Em países da Europa, América do Norte e até mesmo na Ásia, comunidades de brasileiros e simpatizantes das tradições afro-brasileiras mantêm viva essa energia ancestral. Chegamos ao final desta jornada extraordinária pela história de Exu das Sete Encruzilhadas. Mas, na verdade, esta é apenas uma introdução a um universo muito mais vasto e profundo. A história que compartilhamos hoje é a história de uma transformação. Não apenas de uma religião ou de uma entidade espiritual, mas da própria alma do povo brasileiro. Exu das Sete Encruzilhadas nos ensinou que a verdadeira espiritualidade não está em templos dourados ou rituais complicados, mas na simplicidade do coração sincero, na humildade de quem reconhece que sempre há mais a aprender, na coragem de fazer as escolhas certas, mesmo quando elas são difíceis.
Sua história é a prova viva de que o preconceito pode distorcer a verdade por séculos, mas nunca pode destruí-la completamente. Que a sabedoria ancestral pode ser atacada, perseguida, demonizada, mas sempre encontrará uma forma de ressurgir mais forte e mais luminosa. Mais do que isso, Exu das Sete Encruzilhadas nos mostrou que a espiritualidade verdadeira é inclusiva, não exclusiva. Que a divindade se manifesta através de todas as raças, todas as classes sociais, todos aqueles que buscam sinceramente a luz, que não importa de onde você vem, mas para onde está indo e com que intenção está caminhando. Em cada encruzilhada que vocês enfrentarem em suas vidas, e haverá muitas, lembrem-se desta história. Lembrem-se de que existe uma força ancestral, sábia e amorosa, que está sempre disponível para orientar, proteger e abençoar aqueles que a procuram com coração puro. As sete encruzilhadas não são apenas símbolos, são realidades vivas em nossas existências. E em cada uma delas, vocês têm a oportunidade de escolher não apenas o que é mais conveniente ou mais fácil, mas o que é mais verdadeiro, mais justo, mais amoroso. A história de Exu das Sete Encruzilhadas é, em última análise, a história de todos nós. É a história de como a sabedoria ancestral pode iluminar os caminhos modernos, de como a fé pode sobreviver a qualquer perseguição, de como o amor pode transformar até mesmo os preconceitos mais arraigados. Que sua energia protetora continue guiando as próximas gerações de brasileiros e que sua sabedoria ancestral continue sendo um farol de esperança para todos aqueles que se encontram perdidos nas encruzilhadas da vida. Porque enquanto houver caminhos a escolher, enquanto houver decisões a tomar, enquanto houver corações sinceros buscando direção, a força luminosa de Exu das Sete Encruzilhadas estará presente, oferecendo proteção, sabedoria e amor incondicional. Se a história de Exu das Sete Encruzilhadas despertou sua curiosidade e tocou seu coração, não deixem essa energia se perder no vazio. Esta é uma história que precisa ser conhecida, compreendida e, principalmente, respeitada em sua verdade histórica. Nos comentários aqui embaixo, compartilhem suas reflexões sobre esta história. Vocês já tinham conhecimento sobre a verdadeira origem da Umbanda? Que aspectos da vida de Exu das Sete Encruzilhadas mais chamaram sua atenção? Suas impressões e questionamentos são importantes para continuarmos esta conversa e para que outras pessoas possam aprender também. Se este conteúdo expandiu sua compreensão sobre a espiritualidade brasileira e ajudou a quebrar preconceitos que talvez vocês carregassem, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações. Temos muito mais histórias fascinantes sobre as tradições afro-brasileiras para compartilhar, sempre com respeito, pesquisa séria e linguagem acessível. Compartilhem este vídeo com pessoas que vocês sabem que precisam conhecer esta história verdadeira. Vivemos em uma época onde a desinformação se espalha rapidamente, mas a verdade histórica, quando contada com seriedade e respeito, tem o poder de transformar mentes e corações. Para aqueles que se sentiram tocados por esta história e querem se aprofundar mais no conhecimento das tradições afro-brasileiras, busquem sempre fontes confiáveis, terreiros sérios e pessoas verdadeiramente iniciadas nessas tradições sagradas. O conhecimento espiritual autêntico exige estudo, respeito e orientação adequada. E lembrem-se, em cada encruzilhada de suas vidas, vocês não estão sozinhos. A sabedoria ancestral de Exu das Sete Encruzilhadas e de todas as entidades de luz estão disponíveis para orientar aqueles que se aproximam com sinceridade e humildade. Que os caminhos de vocês sejam sempre iluminados pela sabedoria das Sete Encruzilhadas sagradas e que esta história continue vivendo e se multiplicando através de cada um de vocês.